Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 6 de outubro. Nós estamos na 27ª semana do tempo comum. E como é muito próprio da teologia de São Lucas, hoje o evangelista nos apresenta a temática da oração. Jesus ensina o Pai Nosso aos seus discípulos. Lucas 11, de 1 a 4. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o evangelista São Lucas tem algumas características muito especiais. Basta lembrar temas como a misericórdia, a compaixão, a mansidão de Jesus, o perdão dos pecados, o Espírito Santo, as mulheres, a missão, o tema do caminho e da subida para Jerusalém, Jerusalém como centro da salvação. E outra temática que é muito cara a São Lucas é a oração. Só para vocês terem uma ideia, o verbo proseuchomai, que é o verbo orar, sem nem entrar no mérito dos substantivos, mas o verbo orar aparece 19 vezes no Evangelho de Lucas. E destas, ao menos em 10 ocasiões, Jesus é o sujeito do verbo. É Jesus que ora. Começa no batismo, em 3:21. Ali, Jesus está em oração, quando recebe o Espírito Santo. No capítulo 5, versículo 16, Jesus se retira para lugares solitários para orar. No capítulo 6, versículo 12, antes do sermão da planície, Jesus sobe o monte para orar a sós. Antes de fazer aquela pergunta aos discípulos: quem sou eu para vocês? Capítulo 9, versículo 18, Jesus ora. Antes da transfiguração, capítulo 9, versículo 28, Jesus ora. Por ocasião do Pai Nosso, o texto do Evangelho de hoje, Lucas 11, de 1 a 4, Jesus ora. No Getsêmani, na agonia, no Horto das Oliveiras, capítulo 22, versículo 41, Jesus ora. É impressionante perceber como Jesus sempre ora, especialmente antes dos momentos mais graves e importantes do seu ministério público. A oração do Pai Nosso é ligeiramente diferente daquela de Mateus. Em Mateus são 7 pedidos. Em Lucas são 5. Mas todos começam com a mesma palavra. Só que no Evangelho de Lucas, o pedido dos seus discípulos é motivado também pelo fato de João Batista, que tinha um grupo de discípulos antes de Jesus. João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Não temos clareza plena da identidade de João e da identidade do grupo dos discípulos de João. Ele tem algum contato com o essenismo, mas João não é um essênio. Ele tem contato com a teologia do nazireato, mas João não é um nazireu. No fundo, ele é o precursor de Jesus, aquele que aponta o caminho do Messias. O fato certo é que,
alguns discípulos de João, depois da sua morte, sobretudo, tornaram-se discípulos de Jesus. E João Batista havia ensinado os seus discípulos a orar. Jesus então agora é instigado, também ele, a ensinar os seus discípulos a orar. No tempo de Jesus havia uma oração muito bonita chamada Kadish. É provável que o Pai Nosso tenha alguma influência do Kadish, uma oração que eles rezavam com muita frequência. Na tradição orante de Israel, todos os dias se fazia a oração do Shema, também a oração das 18 bênçãos, Shemoneh Esrei, e a oração do Kadish, ao menos no sábado. Então há uma forte tradição orante em Israel. Nos próximos dias eu vou fazer alguns vídeos sobre a tradição da oração para o povo de Deus. E qual oração Jesus ensina? 5 pedidos. Primeiro, que o nome de Deus seja santificado. Que o nome de Deus seja reconhecido como santo. E o nome, Shem, nós sabemos, é um eufemismo para dizer o próprio Deus. Santificar o nome de Deus significa santificar e reconhecer a santidade do próprio Deus. Como é que alguém reconhece a santidade de Deus? Sendo santo, sendo fiel, vivendo de acordo com a vontade, vivendo de acordo com a palavra do Senhor. O segundo pedido, que venha o reinado de Deus, que venha a soberania, o governo de Deus sobre a humanidade. O reino, para Jesus, não é um território, o reino também não é um tempo, o reino não é um lugar. O reino é uma experiência da soberania, do poder, da ação de Deus sobre nós, sobre a história, sobre as instituições, sobre as realidades do mundo. Que venha o reinado, o governo, a soberania, a vontade de Deus se realize plenamente em cada pessoa, nos relacionamentos interpessoais, nas dimensões comunitárias e societárias. O terceiro pedido é sobre o pão. Aqui os estudiosos fazem muitas reflexões sobre a tradução correta dessa frase. Se seria o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou se o pão nosso de amanhã dá-nos hoje. Muito provavelmente é importante juntar as duas coisas. Se se trata do pão de cada dia, muito mais o pão material. Se se trata do pão de amanhã, tem esta conotação do pão escatológico, vendo aí também brecha para falarmos da Eucaristia, do pão messiânico, o pão do reinado de Deus. Nós pedimos o pão de cada dia para o sustento de cada família, mas nós também pedimos o pão escatológico, o pão do amanhã, o pão do futuro, o próprio corpo e sangue de Jesus dado para a comida e para a bebida da humanidade. Finalmente, 2 pedidos. Nós pedimos o perdão dos pecados, uma característica muito forte de Lucas, o perdão, e que Deus não permita que nós caiamos nas tentações. Tentados e provados, nós sempre seremos, mas pedimos ao Espírito Santo de Deus que não permita que nós caiamos nas tentações. Jesus pede que nós recitemos o Pai Nosso, digamos o Pai Nosso todo dia, muitas vezes até. De vez em quando a gente escuta uma bobageira dizendo: é correto dizer orar ou rezar? Basicamente é a mesma coisa. Orar tem a ver com boca, recitar tem a ver com a fala. Rezar, recitar, rezar é a expressão da fala. E a palavra orar tem a ver com aquilo que a boca faz, aquilo que a boca diz. Orar e rezar, orar e recitar é a mesma expressão que brota do coração do ser humano,
reconhecendo na força e na luz do Espírito, como diz São Paulo. Somente no Espírito Santo, no Filho, nós nos dirigimos ao Pai e gritamos: Abá, ó Pai. Continuemos sempre recitando o Pai Nosso, dizendo o Pai Nosso com toda piedade, pedindo que o nome, o reinado, o pão, o perdão dos pecados e a livração, o livramento de toda tentação, isso aconteça plenamente, hoje e para sempre. Deus, então, o abençoe, o proteja e o guarde. Até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. E eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Um abraço, na alegria do reencontro amanhã.